como achar coeficiente do atrito entre dois objetos de cotidiano. Um desses objetos pode ser, por exemplo, um piso e o outro objeto deve ser alto, certo? Por exemplo, um cômodo de móveis. Ou a gente vai usar um modelo muito simples, então a gente vai usar a mesa e uma garrafa de água, por exemplo, 1,5 litros, cheia de água, que você pode comprar no supermercado. E o objetivo é achar o coeficiente do atrito entre essa garrafa de água e a mesa. Então, lembra, o coeficiente do atrito, notado 1.000, ele não tem unidade nenhuma, certo? E para essa tarefa, a gente vai precisar somente a régua. Então, como o coeficiente do atrito não tem unidade física, claramente não pode ser expressa em metros. Então, ele vai ser uma oração de duas medidas, certo? Essas medidas que a gente precisa achar, no nosso caso, da garrafa. Então, eu vou colocar um vídeo, o que acontece com a garrafa se você tenta empurrar ela sobre a mesa horizontal. É importante que a mesa, o piso, seja horizontal, certo? Ó, não tem inclinação nenhuma. E garrafa eu vou desenhar assim, eu vou desenhar um bastão, um cilindro, né? Esse vai ser minha garrafa. Importante que esse objeto tem eixo de simetria. Para simplificar nossa tarefa, a gente vai aprender por quê agora há pouco. Certo? Ó, eixo de simetria passa aqui, por exemplo, né? E esse eixo vai ser também eixo vertical, Z. Certo? Então, como é que isso é eixo de simetria, né? Essa garrafa é um cilindro, nesse caso. Existe um ponto aqui nesse eixo onde é centro de massa da garrafa. E lá onde aplica, basicamente, a força da gravidade. Uma aula de centro de massa. Centro de massa é também centro de peso de um corpo. Certo? A força de gravidade, M no G. Aplica vertical. Ó, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar empurrar essa garrafa com uma força horizontal, F, aqui, certo? Ó, essa é a minha força horizontal. E observar o movimento da garrafa. Claramente ela pode somente deslizar sobre a superfície, certo? E nesse caso vai ter outra força que vai ser aplicada sobre a garrafa. Terceira é força de atrito. Ela é na superfície, sentido contrário. Força de atrito, certo? Ó, então, três forças que estão agindo na nossa garrafa. Ó, mas, dependendo dessa altura da aplicação de força, F, Z, da altura Z, o garrafa pode também começar a girar entre um ponto do contato com a mesa. Esse ponto vai ser, se passar a diagonal, se passar o diâmetro no cilindro, né? No ponto contrário da aplicação de força F. Quer dizer, esse ponto aqui, ó, contato com a mesa, certo? Então, esse ponto O, a garrafa pode começar também a girar. Quer dizer, ela não vai deslizar, mas vai começar a girar em torno desse ponto O. Quer dizer, ela vai ter movimento giratório. Certo? Isso depende do quê? Isso depende, como a gente vai descobrir agora há pouco, da altura Z da aplicação da força. Claramente vai depender da força, mas da força vai depender o seguinte: garrafa parada ou desliza? Isso depende da força F. Garrafa parada ou começa a girar? Isso também depende da força. O que depende da mudança do comportamento entre deslizar, nesse sentido, e girar em torno do ponto O, aqui, esse ponto aqui, depende dessa altura da aplicação da força F, altura Z. Por quê? Vamos observar o extremo, quando a garrafa ainda, quer dizer, já não desliza, certo? Mas começa a girar em torno desse ponto. Então, o que acontece? Primeiro, quando a garrafa vai deslizar?
Então, a força de atrito, a gente sabe que ela varia de 0 até o máximo possível, que é o coeficiente de atrito no peso do objeto. Quer dizer, esse é o peso, coeficiente de atrito meu. Esse é como que varia a força de atrito. Ela se ajusta à força externa. Então, se a força F é menor do que μmg, claramente a garrafa não pode deslizar, certo? Então, F menor ou igual. Então, igual quer dizer, esse é o ponto extremo que ela começa a deslizar. Se a força F menor do que isso, claramente ela não pode deslizar de jeito nenhum, porque a força de atrito vai aumentar, e se a força F menor do que o máximo da força de atrito, esse menor do que o máximo da força de atrito, claramente a garrafa não desliga, certo? Quer dizer, a força de atrito é o máximo. Ó, quando ela gira, o que é que acontece no giro? Qual é a condição para a garrafa girar? E para isso a gente precisa lembrar do princípio da alavancagem. Então, a nossa alavanca, quer dizer, ela não é alavanca, mas um objeto que gira tem um ponto fixo, O, certo? E condição do giro é o momento da força, envolve o momento da força, lembra? Que quando o objeto tem ponto fixo, o momento da força deve ser equilibrado para o objeto ficar parado não girar. Ele começa a girar porque o momento da força F sobre ponto O, quer dizer, momento é a força na distância entre linha da força e ponto de fixo. Essa distância é exatamente a altura, Z, certo? Maior ou no extremo igual ao outro momento de força que existe. Qual força tem momento? Força de atrito. Não tem momento nenhum porque ela passa o ponto O. A distância entre linha da força e ponto O é 0. Mas tem força de gravidade. Ela tem momento. Se a força de gravidade ela é vertical. Então, o momento da força é no sentido contrário do momento da força F. Se a força F tem momento positivo, momento de força positivo, certo? Força de gravidade negativa. Observa que eles tentam gerar a garrafa nos sentidos contrários. Então, eles se equilibram quando a garrafa é parada. Então, qual é o momento da força de gravidade? mg na distância entre a linha da força e o ponto O. E aqui é importante que esse objeto tem eixo de simetria. Então, a distância, na verdade, vai ser o raio desse objeto cilíndrico, o raio da garrafa, no caso da garrafa. Só que o raio na base, quer dizer, a base pode ser diferente da altura da garrafa, que raios diferentes é o raio da base, no caso da garrafa. Ó, isso é condição para a garrafa girar. E isso é condição para a garrafa não deslizar, certo? Então, claramente, existe uma altura específica, Z0, certo? Onde a força que você aplica, qualquer que seja a força que você aplica, a garrafa não vai girar, ela vai deslizar, certo? Essa altura, então, existe uma altura crítica onde comportamento deslizar e girar, quer dizer, se encontram. A garrafa pode deslizar ou pode girar. Na altura menor, ela vai deslizar. Por quê? Porque para girar precisa aumentar, se a gente diminui a altura, né? A gente precisa aumentar a força, porque o momento da força de gravidade é fixo, certo? Aumentando a força, a gente vai ultrapassar essa condição. A garrafa começa a deslizar. Então, para não deslizar, precisa aumentar a altura. Isso vai diminuir a força crítica. Força crítica para deslizar, para girar, é isso aqui. mg no R, certo? E essa força deve ser menor do que a força de atrito máxima, μm no G. No limite vai ser igual. Então, esse limite significa que qualquer que força que você aplica nessa altura crítica, certo? Garrafa pode deslizar ou pode girar, certo? Tem encontro entre dois comportamentos. No vídeo que eu vou postar, a gente vai ver exatamente transição entre dois comportamentos aplicando uma força. Isso não vai depender da força, vai depender somente da altura. Existe uma altura onde o comportamento deslizar passa ao comportamento girar. Claramente, se a altura é muito alta, certo? Essa força F vai ser pequena, certo?
quer dizer, essa altura muito alta, a força pequena, certo? Suficiente para girar a garrafa. Essa força pequena vai ser menor da força de atrito máxima. Diminuindo a altura, você precisa aumentar a força. E a força mínima para girar vai ultrapassar a força máxima do atrito. Claramente existe uma altura crítica, estou falando para vocês, onde esse comportamento de girar passa a comportamento de deslizar se diminui a altura. Então, e nós temos a força também crítica, nessa altura crítica, onde a garrafa, quer dizer, não desliza e não gira. Se aumentar a força um pouco, ela vai começar a girar ou deslizar. Isso é o ponto onde dois comportamentos se encontram. Então, existe um ponto crítico. E esse ponto crítico, nesse ponto crítico, as duas condições satisfeitas, esses aqui. E essas duas condições nos permitem achar o coeficiente do atrito. Por quê? Porque nós vimos, se dividimos a primeira equação por z de 0, I igual temos força F0, mas a força F0 também tem na segunda equação. Então, das duas equações, nós obtemos que o coeficiente do atrito é simplesmente o raio da garrafa, da base, dividido por a altura crítica, onde o comportamento deslizar passa o comportamento girar, se aumentar a altura. Isso que a gente vai fazer nesse teste.